Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá a todos vocês que estão nos escutando, que estão nos acompanhando. Eu espero que todos estejam bem. Eu estou muito feliz por estarmos mais uma vez lançando conteúdo para que vocês possam estar atentos a assuntos interessantes do mundo jurídico que estão em alta. Nos episódios anteriores do nosso podcast, nós falamos um pouco sobre segurança digital e compras realizadas de forma online. E dando continuidade a assuntos que estão relacionados com o mundo virtual, nós decidimos falar um pouco sobre o discurso de ódio na internet e a cultura do cancelamento sob a perspectiva do direito. Algo que nós insistimos em falar por aqui é que, por causa do avanço da tecnologia e também devido à pandemia da Covid-19, a internet tem ocupado e continuará ocupando uma posição de destaque no cotidiano da grande maioria da população. E com isso, as redes sociais, por exemplo, possibilitam que a comunicação entre as pessoas aconteça de forma mais prática, de um modo mais fácil e rápido. Só que assim como tudo em nossas vidas, não há apenas os bônus. Os ônus, lamentavelmente, de facilitar o acesso e dar voz a essas pessoas, as pessoas em geral, nesse ambiente, é o de que nem sempre essa tecnologia será utilizada da maneira como deveria ser. Nem sempre ela conseguirá atingir um bom objetivo. Então, infelizmente, muitas vezes ela não vai ser utilizada de forma justa, sendo muitas dessas vezes usada para agredir verbalmente uns aos outros e manifestar ideias agressivas de forma agressiva. Existe um debate em relação a essa linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Mas só para diferenciar, a liberdade de expressão ela é um direito assegurado não só nas constituições de diversos países, mas também nos tratados e nas declarações de direitos humanos. A liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal do Brasil e dispõe que é livre a manifestação do pensamento. Então, entende-se que as pessoas são livres, sim, para manifestar suas opiniões. Porém, elas devem usar esse direito de forma responsável, sem prejudicar o outro. As pessoas devem exercer esse direito com responsabilidade. Então, se uma pessoa fere a intimidade de outra pessoa e esse alguém que foi lesado realmente se achar prejudicado, ele tem o direito de ingressar com ação de reparação. Ou seja, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, só que isso não significa que ela seja uma garantia absoluta. Afinal, ela também precisa respeitar outras garantias constitucionais. Então, na prática, isso significa que você tem liberdade de expressar suas crenças e opiniões, desde que elas não firam outras pessoas, outras leis, outras garantias. Ou seja, ter falas de ódio utilizando o argumento de liberdade de expressão, além de ser um ato totalmente desrespeitoso, é configurado como crime, porque fere vários direitos fundamentais que são assegurados na nossa Constituição. Então, a internet, assim como qualquer outro espaço, ou ferramenta, ela pode ser utilizada tanto para potencializar boas quanto más ações. E por se tratar de um espaço muito grande, de um espaço imenso, as pessoas acreditam que a internet é uma terra sem lei. Então elas acham que é permitido agir da maneira que lhes convém, da forma como elas querem, sem ter que lidar com consequências. Então, talvez por isso é que ainda seja tão comum a gente ver comentários odiosos nas redes sociais. Ainda não existe uma lei específica que trate sobre o discurso de ódio na rede mundial de computadores. Entretanto, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, é a principal fonte utilizada nessa questão, porque, segundo ele, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, tanto quanto os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade.
As próprias redes sociais também contam com mecanismos reguladores de conteúdos sensíveis que devem ser acionados pelos usuários quando os mesmos se depararem com alguma publicação de teor tanto intolerante quanto desrespeitoso. E dessa maneira, por mais que não haja uma lei específica, não quer dizer que uma pessoa que cometa um crime de ódio na internet possa sair impune. Olá, Lígia, olá a todos que nos ouvem agora nesse momento. Você está no Direito Interativo e mais uma semana, mais um episódio para vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e a gente está aqui para interagir com vocês e que vocês aprendam de forma simples, descomplicada e se sintam informados acerca de tudo o que acontece de relevante para o universo jurídico. E você que me ouve, claramente é alguém que deve estar a par das novas tecnologias, deve utilizar Instagram, redes sociais como Twitter, todos os dias. Então acho que esse assunto você conhece bem, que é sobre a cultura do cancelamento na web. Mas para contextualizar melhor, o que seria isso, né? Foi-se o tempo de que a internet era terra de seu ninguém, né? Hoje em dia a gente vive a nossa vida real na internet. A gente faz compras, a gente interage e a nossa personalidade também está desenvolvida na internet. Nosso perfil, que pode sim ser atacado, pode sim sofrer ofensas, então grande parte de processos eles decorrem justamente de fatos ocorridos na internet. E a cultura do cancelamento, ela tem muito a ver com esse fenômeno, porque os efeitos do mundo virtual, eles perpassam e atravessam a esfera do real, porque fatos, opiniões emitidas na internet, no seu perfil, podem ser utilizadas contra você por meio de pessoas que se reúnem para poder lhe cancelar, como chamam, né? Que no caso é tornar sua voz quase que inaudível, fazer com que você tenha que se afastar, porque as consequências são muito graves. Porque você vira... Isso acontece muito nos famosos, né? Você vira notícia, você é atacado nos comentários, porque também existem muitas pessoas que acham que não tem consequência, né? Isso de ambos os lados, eu tô falando dos dois lados, não estou defendendo ninguém. Então, assim, é mais ou menos isso. Forma-se um tribunal na internet, um tribunal virtual, em que muitas vezes não existe o devido processo legal, mas apenas um juiz julgando, e os juízes são todos os internautas, e sem direito a contraditório. Um caso famoso que aconteceu recentemente foi do PC Siqueira. Muita gente pode não conhecer, mas pode ter acompanhado, né, o que saiu de notícia, em que ele foi acusado de pedofilia por um print que vazou de uma conversa aí. E assim, isso repercutiu muito, isso é gravíssimo, porque é um crime grave. E assim, a gente vê que esse tribunal de internet é quase como se fosse o inquisitorial, que a pessoa fica minúscula diante de tanta gente falando de algo que às vezes nem se confirmou se é real ou não. Não estou discutindo o mérito desse caso, mas assim, falando de forma geral. E a imagem da pessoa já é completamente deturpada, negativada, porque dependente de se apurar, porque leva um tempo para se apurar, obviamente, você já está sofrendo as consequências daquilo. Então, assim, é um problema muito sério isso que vem acontecendo. Inclusive tem a ver com hate speech, né, que é um termo em inglês que significa discurso de ódio. E isso vai se propagando cada vez mais na internet. Então, assim, o direito ele tem que adotar medidas para poder impedir isso de acontecer, porque as pessoas têm direito à opinião, mas também elas têm que medir as consequências do que falam, do que dizem, não atacar as pessoas. Isso aí é o mínimo. E assim, voltando um pouco sobre a questão do hate speech, para elucidar melhor, né? Como eu havia falado, a maioria das coisas que acontecem na internet, elas podem sim repercutir no mundo real. Então, assim, muitas ações, muitos casos, muitos fatos que ocorrem no meio virtual podem sim causar efeitos no meio real. E o hate speech, ele causa efeitos para o direito civil na maioria das vezes, porque esse discurso de ódio pode ocasionar ações de indenização, danos morais, danos materiais. Quando se percebe que isso está ferindo a personalidade de alguém, essa pessoa entra com essa pretensão, né, de ser ressarcida, de ser indenizada, de trazer o Estado para deliberar sobre aquele assunto. Agora, sim, a gente tem que ter cuidado com o que é hate speech, porque se você estiver achando o bastião, né, da justiça, que quer resolver todas as injustiças do mundo,
você pode estar cometendo também esse discurso de ódio contra alguém, porque eu acho engraçado também que as pessoas, elas não sabem a proporção das coisas que elas fazem, né? Você vê lá uma pessoa famosa, ok, ela é uma pessoa, mas ela continua sendo uma pessoa, entendeu? Mas pra você não, então você começa a comentar a coisa que você pensa, né? O que vem da sua cabeça de forma desmedida, atacando, atingindo, ofendendo, acusando, na maioria das vezes, como no caso da PC Siqueira, sem que as coisas sejam apuradas. Então a gente vê que existe realmente esse problema desse tribunal virtual que se cria e que consegue ser muito mais célere, né? Consegue julgar muito mais rápido do que o tribunal real, que ainda precisa apurar, ainda precisa ouvir testemunhas, ainda precisa do contraditório. Então é um problema muito grave. E nós estamos pautados, né, por um Estado de Direito, democrático, em que há liberdade de expressão. Então, assim, são nuances muito tênues, são linhas muito nebulosas, porque quando a gente tem o nosso direito à opinião, o direito à liberdade de expressão, né, pela nossa Constituição, a gente também tem que ter o bom senso, analisar de fato o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está falando, para poder não escorregar dessa forma. O Brasil, como ele segue muitas diretrizes de direitos humanos internacionais, ele coíbe bastante essa questão do racismo, desse discurso de ódio, de preconceito. Então, assim, o Brasil, ele segue bastante o que é que o direito internacional dos direitos humanos fala. Mas países como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um apego maior à liberdade, na maioria das vezes. Apesar que também existe essa campanha massiva contra o racismo, contra o preconceito, por exemplo, várias hashtags surgindo dos Estados Unidos, Black Lives Matter, enfim. De uma forma ou de outra, como a gente aprende no início da faculdade de Direito, né, quando a gente está estudando Introdução ao Estudo de Direito, o que é um fato jurídico? O fato jurídico é tudo aquilo que interessa para o direito. Todo aquele fato que ocorre no mundo real ou virtual que interessa para o direito. Então, assim, o hate speech e essa novidade do discurso de ódio, da cultura do cancelamento, tudo é um fato jurídico porque interessa para o direito. Então, o direito ele tem que apurar melhor como resolver essas questões, analisar. Eu não sou a favor de um marco civil da internet, entendeu? Porque eu acho que ali a gente exerce nossa liberdade de expressão, isso pode se tornar um mecanismo de coibir, entendeu? Certos pensamentos que, ok, eles estão na média de liberdade de expressão, mas a gente também precisa ver como evitar que se torne casa da mãe Joana, porque a internet não é isso. A internet é um direito fundamental das pessoas de se expressarem, de terem acesso à informação, de se comunicarem, de ter liberdade de expressão, mas também há limites. Para tudo há limites. Olá, pessoal. Que bom ter sido convidada para falar aqui com vocês sobre essa temática que é tão instigante dos tempos atuais. E como não poderia deixar de ser, né? Nós não podemos deixar de ser, no final das contas, quem nós somos. Eu gostaria de tratar dessa matéria à luz do direito público, em especial das relações jurídicas que envolvem o Estado. É de se notar que, desde que a internet se popularizou até os tempos atuais, nós temos, de fato, uma modificação de comportamento das pessoas, conforme elas passam a acessar mais ou menos essas plataformas, né? Então, a gente tem mudanças no consumo, mudança na forma como o conteúdo é popularizado, ora mais visual, ora através de textos. E essa noção de cyberespaço que permeia a nossa sociedade atual é bastante interessante porque mexe, sem dúvida, em questões relacionadas à ética, em questões relacionadas aos interesses individuais, mas também, do ponto de vista do direito público, mexe com a noção de interesse público e do que o Estado pode fazer para manter também a pacificação das relações sociais e jurídicas nesse âmbito. Eu penso que, para além de discutirmos aqui o que é o discurso de ódio, para além de discutirmos aqui as implicações mais objetivas relacionadas à noção de liberdade de expressão, algo que permeia o direito público no momento é a discussão acerca de alguns projetos de lei que tramitam no nosso Congresso Nacional e que vem sofrendo várias críticas, porque estão relacionados à identificação dos usuários das redes sociais, seja por meio da remessa de cópia de documentos pessoais, seja pela habilitação da conta com um número de telefonia móvel pessoal. É o caso, por exemplo, do projeto de lei do Senado 2630 de 2020. E é muito interessante que
O conteúdo desse projeto de lei vai discorrer basicamente sobre a forma como a internet vem a ser regulada pelo Brasil, e com um foco muito grande em relação ao controle pelo Poder Judiciário. Isso é muito interessante porque a intuição quanto a essas dificuldades sociais e políticas que envolvem a internet e o discurso dos usuários na internet tem se pautado no nosso território nacional por uma projeção do Poder Judiciário, muito mais do que pela construção de uma regulação administrativa que fosse efetiva para a internet brasileira. Enquanto em vários países europeus você tem a construção de entidades reguladoras da internet, de entidades que administrativamente vão resolver problemas relacionados à identidade, à proteção de dados, ao discurso de ódio. No Brasil, seja porque o nosso marco civil da internet não teve essa previsão, seja porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados teve esse dispositivo não referendado pela presidência à ocasião, nós ficamos com a atribuição do Poder Judiciário. Isso é uma discussão muito interessante, porque nós não confiamos no Estado, a administração pública, para fazer essa regulação e para cuidar dessas matérias. De um modo geral, a existência de uma entidade, de uma entidade nacional de proteção de dados, uma agência, como se queria fazer aqui no Brasil, ao estilo das agências reguladoras, poderia sim servir para auxiliar a sociedade brasileira nessa tarefa, né, de conseguir ter regras eficientes, de conseguir ter um controle que, creio eu, nunca vai ser definitivo e geral, mas seria muito importante para a proteção dos sujeitos e para a eliminação de discursos de ódio paulatinamente, vamos dizer, paulatinamente dentro do processo. Seria um ponto de ligação muito interessante entre outras instituições que lhe são congêneres em todo o mundo, não é só o Brasil que a tem. Então, se posso deixar aqui uma discussão para contribuir com a temática do podcast de hoje, seria essa: por que nós atribuímos ao Poder Judiciário no Brasil essas capacidades e deixamos de atribuí-las a uma entidade administrativa que viesse a regular essa matéria. Muito obrigada pelo convite e até a próxima!